Hoje eu quero trazer mais uma dica de livro que mexeu muito comigo e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Quem já leu a Laura Esquivel? Quem não leu ainda, leia, fica muito a dica. Ela tem outros livros que eu ainda não conheço, mas tô doida para ler todos. E esse aqui, Como Água para Chocolates, foi a minha leitura que mexeu muito comigo, que eu encerrei agora. E eu pensei, preciso contar para todo mundo que esse livro é incrível. Aliás, aqui a gente traz muita potência, por isso que eu quis trazer, que combina muito com o canal e com todos os assuntos que eu trago, que é um assunto muito feminino. Primeiro, quero dizer para vocês, leiam mulheres latino-americanas, leiam. Até tem mais que eu poderia citar aqui, mas eu já quero muito focar nela, porque ela é... Nossa, gente, sério. O livro, ele traz cheiro, ele traz texturas, ele traz um encantamento, uma magia que muitas vezes a gente esquece na vida, assim, sabe? Que a gente não vive isso, porque a gente não tem mais essa coisa antiga, né? Que antes se tinha, que era uma coisa muito mais ritualística, que eram coisas mais profundas e não só ali do fazer por fazer, ou alimentar-se por alimentar-se. Então, o livro tem esse nome, então ele já sugere que ele vai falar sobre comida, mas ele fala inclusive sobre revolução. É muito interessante, ele se passa no México, foi escrito na década, ou ele se passa na década de 80. Esses dados muito técnicos realmente não são comigo, mas ele fala da revolução e ele traz uma coisa muito interessante que é sobre a criação antiga. Então, aquelas tradições de famílias assim que existiam antes e o quanto isso fazia com que as mulheres sofressem. É muito interessante porque a personagem principal é a Tita e ela cozinha o livro inteiro. Então, cada capítulo ela abre já assim com uma receita que ela vai preparar. E aí, nisso, ela vai ali criando e transformando a vida, não só dela, mas dos outros personagens do livro também. Tem uma vez que ela ganha flores e ela não pode receber aquelas flores só por receber. E daí ela olha pro buquê assim e pensa, o que eu faço com isso? Aí ela criou um prato com flores e que foi uma sensação muito massa. Vou tentar não dar spoilers para vocês, mas isso é muito interessante, essa parte das flores, porque eu, como cozinho com flores, né, adoro flores comestíveis, desde do plantio, do cultivo, até colocar no alimento, né, nos pratos, ou decorar os bolos, enfim. Tem o vídeo aqui até no canal que eu falo sobre decorar bolo com... Não ensino, né? Mas falo sobre a magia disso. Então, o livro traz, assim, uma coisa tão mágica mesmo, e de um amor proibido, mas que ele é muito real. Então, a gente tem aqui um livro que é curto, ele é rápido, porque ele te dá vontade de saber mais. E essa Tita, né? Essa mulher que sente demais, que transforma e que cozinha colocando emoções, ela não só faz pratos, mas ela, sem querer, ela coloca emoções nos pratos. E isso faz com que todo mundo que se alimenta dos pratos dela sinta. Então é muito maravilhoso, é muito assim inspirador, é provocante até, eu diria, porque é uma leitura provocante e tem um final muito interessante. Ele surpreende muito, assim, porque são coisas que você consegue imaginar, mas que você nunca viu na vida. Então é muito legal, tem um realismo muito mágico, assim, uma verdade muito emocional nele. E também isso dela cozinhar com as emoções, né? A gente vê o quanto a cozinha é um lugar de poder. E a gente esqueceu muito disso, né? Porque virou uma tarefa, virou uma obrigação, virou um cansaço também, é claro, né? Eu, como trabalhei na cozinha a vida inteira, hoje ainda me alimento todos os dias da minha comida. Então, é meio que uma obrigação, né? Porque a gente precisa se alimentar para viver.
Mas ela traz esse lugar de potência mesmo, você sabe? De cozinhar é lugar de poder. E ela realmente se empodera disso, é muito bonito. Aí ela tem uma mãe tirana, que foi isso que estragou um pouco assim a vida dela, mas que dá toda a emoção pro livro. E a dor, né, que molda ela assim, vem de quem deveria protegê-la, e isso me identificou pra caramba assim comigo, foi muito legal. E que mesmo assim ela não consegue apagar a feminilidade dela, né? Ela continua ali sendo mulher e, né, sentindo muitas coisas, criando muitas coisas, sendo muito incrível. E eu quero ler um trecho para vocês, um trechinho muito interessante, só para vocês terem uma ideia de como é mágico, assim, esse livro. Olha só. É um parágrafo, né? Um travessão aqui, uma frase. Como vê, todos nós temos em nosso interior os elementos necessários para produzir fósforo. E, além disso, deixe-me dizer-lhe algo que nunca confiei em ninguém. Minha avó tinha uma teoria muito interessante. Dizia que, ainda que nasçamos com uma caixa de fósforos em nosso interior, não podemos acendê-lo sozinhos, porque necessitamos, como no experimento, de oxigênio e da ajuda de uma vela. Só que, neste caso, o oxigênio tem de provir, por exemplo, do alento da pessoa amada. A vela pode ser qualquer tipo de alimento, música, carícia, palavra ou som que faça disparar o detonador e assim acender um dos fósforos. Olha a metáfora, gente, é muito incrível. Por um momento nos sentimos deslumbrados por uma intensa emoção. Se produzirá em nosso interior um agradável calor que irá desaparecendo pouco a pouco conforme passe o tempo, até que venha uma nova explosão para reativá-lo. Cada pessoa tem de descobrir quais são seus detonadores para poder viver, pois a combustão que se produz ao acender-se um deles é o que nutre de energia a alma. Em outras palavras, essa combustão é o seu alimento. Então, assim, muitas vezes eu falo sobre do que a gente se alimenta, né? E é muito sobre tudo isso, não é apenas a comida e a bebida. Porque o alimento ele não é só isso, né? Para um corpo humano a gente é muito mais camadas. Então, a gente se alimenta do que a gente ouve, música, né? Ou do que a gente assiste. Ou, na época não se falava nisso, mas hoje em dia, né? Tanta TV, né? Tantos streamings, tanta coisa assim que... Notícias, inclusive, até também dá para incluir. Do que a gente se alimenta e o que a gente lê. Porque a leitura ela é muito incrível. Quanto mais você lê, mais você entende do mundo, da vida, de si mesmo. A leitura é um desbravador de universo, de si. Eu fico até emocionada porque eu tenho até uma tatuagem de livros, porque o livro, eles realmente me salvaram, os livros me salvaram, eu posso dizer isso com todas as letras, com todas as minhas emoções, porque desde muito nova eu leio, e sempre foi o meu lugar de repouso, de refúgio, de calma, de reencontro, sabe? Então, eu recomendo muito, quem não tem hábito de ler, ou se você tem o hábito de ler, incentive alguém. Eu tentei fazer isso sempre com a minha sobrinha, fiz isso com a minha filhada, e eu espero que tenha ficado um pouco disso nelas, porque a leitura é tudo. É o aprendizado que ninguém tira de você e é um novo olhar do mundo. E quanto mais você lê, mais fácil fica de ler. Quanto mais você lê, mais você entende do mundo, do universo, de si e das pessoas. Tem um outro trechinho que eu marquei aqui, que eu quero... Não, eu não vou ler, porque é o final do livro. Ele não conta nada, mas assim, vou deixar para vocês. Passo a bola aqui para vocês lerem esse livro. Quem já leu, me conta aqui nos comentários. Ou se você não leu ainda, me conta aqui que esse vídeo passou para você, se você ficou com vontade de ler. Se inscreve aqui no meu canal para me apoiar, para eu trazer mais dicas, assim, coisas boas para você. Nada fútil, nada raso. Sempre com muita presença e com muita intuição.
de acender algum fósforo por aí. Vamos juntas! Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.